Aloysio Mercadante é presidente do BNDES, que hoje, de algum modo, está no centro aí das atenções, assim como o debate econômico. Mas antes que a gente entre em algumas questões específicas que dizem respeito à economia, ao BNDES, a gente sempre pede, ministro, que a pessoa faça uma espécie de Wikipídia da própria vida. Qual é a síntese que você faz da sua trajetória até aqui, pessoal e política? Renato, começando pela minha origem, eu nasci em Santos. A minha mãe é filha de médico, meu avô foi prefeito em Jacareí, então veio de uma família progressista. Ela dava aula de yoga, vegetariana, homeopata, e meu pai um militar, que teve um papel destacado no regime militar. Oswaldo Muniz Oliva, Oswaldo Muniz general do Oliva, Exército. general do Exército, foi comandante da Escola Superior de Guerra, o Departamento de Estudos do Exército. Então era uma tensão muito criativa essa formação. E meu pai fez uma formação para os filhos, principalmente para mim e para o meu irmão, muito na visão de mundo o que ele sempre foi um quadro do Estado brasileiro e nos preparou para isso. Eu nunca trabalhei numa empresa privada, minha vida inteira foi o setor público, dando aula na universidade, ou como militante, ou como deputado. Na Unicamp? Sim, na Unicamp, na PUC de São Paulo, sempre foi isso. Então, ele me mandava, por exemplo, quando a gente era jovem, nós tínhamos que ver os grandes projetos e o que estava acontecendo no Brasil. Então, eu tive que fazer, por exemplo, Belém, Brasília, quando estava começando a construção. Imagina, aquilo era uma mata, uma coisa, terra, tratora. Tinha que e fazer relatório, fotografar, explicar o que era. Fui ver a Transamazônica sendo construída. Fui ver a Vale extraindo minério, fui ver manganês no Amapá, a construção da ponte Rio-Niterói, Itaipu, a construção da Itaipu, da usina de Itaipu, toda a polêmica que envolvia na época. Então isso foi me dando uma visão de mundo, e filho de militar você viaja para muitos, mora cada vez no estado, então dá uma visão do Brasil e dá uma formação bastante abrangente. Mas eu muito cedo comecei a militar na esquerda, naquele ambiente que você viveu intensamente, da universidade. Então, em 73, eu entrei na universidade, era presidente da Atlético, em 74 eu era presidente do Centro Acadêmico, em 75 fundamos o DCE da USP, em 77 eu era presidente da Associação de Professores da PUC, em 80 fundamos a Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior, eu era chefe de departamento de economia e foi, enfim, a primeira campanha que eu participei no PT foi de 82 para o Lula. Eu participava da coordenação do programa de governo, que eu fiz agora, a coordenação de novo. Nesse tempo a gente se organizava em correntes. Em correntes. Você era de qual corrente? Eu sempre fui no movimento estudantil da Refazendo. Eu sou mais que era, faço uma síntese. que era a corrente, teve mais votos para o DCE que todas as outras somadas, era majoritária. Esse orgulho não vai passar nunca. E ele sempre será o que é. Aquela formação trotskista, provocador, o sal da terra. Isso, né? O sal da terra. Sempre combatendo. Rachar, estamos ali prontos. Sempre tensionando, sempre cobrando, sempre levando ao papel. Limite, estressando o argumento. E que na imprensa é uma tarefa fundamental, né? Para a liberdade da imprensa e para a contribuição. Então nós somos mais ou menos o que nós já éramos, né? E nessa trajetória, em 82, eu estava na PUC, eu era presidente da Associação de Professores, nós fomos fazer o programa de governo do Lula para o Estado. Entrei no PT na fundação, estava lá no Colégio Sion. E era o Paulo Freire, que era uma figura absolutamente extraordinária, a forma de ver o mundo, de pensar. Eu fui receber o Paulo Freire na PUC, como presidente da associação, quando ele chegou no exílio. Fui receber no aeroporto e ele foi fazer a primeira palestra no Brasil, no Tuca. E ele começou assim: eu queria saudar todas as senhoras. Tinha um monte de homens, todo mundo fez assim. Falei, será que o Paulo Freire voltou gaga? Que conversa que é essa tal? Ele falou, não, eu estou dizendo isso para o seguinte, a gente tem que saudar as pessoas pelo que elas são e respeitar a diversidade. Senhores e senhoras. E todo mundo fala senhores, e esse constrangimento de vocês, é para você ver que é o mesmo constrangimento que elas sempre passaram. E o machismo está embutido na palavra. Isso que ano? Isso em 79. 79. Ele era uma figura que o tempo inteiro ele estava elaborando, pensando. Por isso que eu não consigo entender essa extrema-direita, que nunca leu, que nunca viveu, que nunca se sensibilizou. Você pega a Pedagogia do Oprimido, a introdução ao livro, que ele conta a experiência do exílio dele, e ele fala assim, eu sinto saudade do cheiro das ruas de Pernambuco, das cores, do sabor da feira, do barulho do mar. Então, o que é aquela profundidade da solidão? Né? E ele falou, e eu fui afastado, perseguido, tive que fugir, sair do meu país, e a única coisa que eu fiz foi amar meu povo e tentar fazer alguma coisa melhor para ele. Então, é uma figura extraordinária. Tinha o Florestan Fernandes, que é o patrono da sociologia
Paulo Freire da educação, Paulo Singer, que era outro economista criativo, inovador, tinha o Sato, que é uma figura extraordinária. O Sato depois virou monge budista. Ele perdeu um filho e hoje é um monge budista lá em Brasília. Tem um mosteiro, ele se recolheu, que também era uma figura muito... Então, era um grupo muito criativo. Perdemos a eleição. 1, 2, 3, o resto é burguês, PT para fazer campanha naquela época. Não, e pior era a campanha dos companheiros candidatos ao parlamento. Altino Dantas, condenado a 70 anos pela ditadura militar. Isso era muito Comprei os 3 anos do Tiradentes, 4 anos do Barro Branco. O cara Você encarregava de fazer a anticampanha, né? Era a anticampanha. O povo falava, o que é isso aí? Como é que eu vou votar nisso? Mas foi tensionando, explicando e tal. E aí foi, e o Lula também. Vendeu picolé na praia e rolete de cana, foi sapateiro não sei o quê, se formou no Senado, torneiro mecânico, um trabalhador igualzinho a você. Né? Vote contra patrão, vote 13, vote contra burguês, vote 13, vote PT. Então era uma campanha, a comunicação ainda muito primitiva, pouco elaborada e tal. Mas tinha uma energia muito rica naquele processo. Tinha um sujeito político sendo construído, que é o pessoal que veio do exílio, das comunidades de base, da igreja, que fez um papel de oposição à ditadura, o movimento sindical, e principalmente o Lula, que era a grande liderança, as greves operárias, que era o centro, o movimento estudantil, o movimento docente. Então, você juntou uma intelectualidade crítica, isso foi se reunindo, as organizações de esquerda que tinham sobrevivido e resistido à ditadura, e ali foi criando, mas a referência, a hegemonia eram os sindicalistas, eram os trabalhadores, e era especialmente o Lula. Então, eu entrei nesse processo histórico, e aí eu já vinha de uma tensão dos anos 70 grande em casa, com meu pai, mas uma relação muito respeitosa. Ele sempre foi uma pessoa muito carinhosa e um pai muito presente, muito colaborativo. Deixa eu só, desculpe, o senhor citou os projetos que o seu pai o levava para conhecer e tal. E ficou claro, nós estamos falando do Brasil grande, né? Nós estamos falando do Brasil do regime militar, das grandes obras. Que idade o senhor tinha essa consciência? E como foi quando ele descobriu que o senhor tinha virado um militante de esquerda? Teve conflito pessoal ou vocês sempre souberam separar, assim, Não, sem estresse? Eu comecei a fazer essas viagens, eu tinha 12, 13 anos. Era sozinho, era eu e meu irmão. A gente tinha que viajar e fazer os relatórios e tal. E o Brasil foi crescendo a partir de 69, 70 e tal. Até 68 ali era uma fase mais... 64, 67 foi muito crítico. PAEG foi uma política econômica de arroxo fiscal, de recessão e tal. Começa a virar segundo semestre de 67. Primeiro PND, o segundo PND, etc. Então era uma formação complementar, mas era isso. Ele tinha uma visão do Brasil grande, ele tinha uma visão nacionalista, tinha uma visão que o Estado tinha um papel fundamental, ele faz parte de uma geração que não era neoliberal e que tinha um projeto de nação, do qual ele se dedicou a vida toda. Agora, a tensão era, para mim, inaceitável, porque quando você chega na USP, ou que você chega na idade e você aprende a pensar, porque eu aprendi a pensar em casa, e a ser crítico das coisas, e discutir. A mesa de casa sempre foi mesa de debate, discussão, de formação. Não tinha perda de tempo em conversas irrelevantes. Então, você chega ali, eu entrei na USP, meu trote, nós estávamos iniciando o trote em 73, quando assassinado o Alexandre Vanucchi Leme. E nós paramos o trote, pusemos o luto na frente da coisa, e era do lado da minha faculdade, que era, e a história era contada, e você sentia aquilo que a gente sabia mais ou menos, mas não tinha imprensa, chegava ali na porta da sua sala. E ali a gente começou a resistência. Mataram o Alexandre Vanucchi, o Vladimir Herzog em 75, nós paramos a universidade inteira. Aí eu já era líder, já era presidente do centro acadêmico e tal. Então eu tinha uma vocação essa de liderança, tinha esse questionamento, esse aprendizado, e olhando a vida e vendo o que estava acontecendo, o compromisso com a liberdade, com a democracia, que eu acho que é uma coisa inegociável na minha geração. Eu não conheço ninguém que estudou comigo, que viveu esse período, que seja contra o Estado Democrático de Direito, a liberdade democrática, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação. Cada um foi para um lado, mas tem um valor essencial da liberdade, que nós derrotamos a ditadura e a extrema-direita. Então, eu vivi um período que meu pai era amplamente majoritário na família, e chegou um momento que eu passei a ser, apesar de ter contestado e tal. Então, tinha uma tensão em casa, teve momentos pessoais que eu prefiro não tratar, mas que foram muito difíceis, mas nós fizemos um acordo que é o seguinte, que eu cumpri. Ele morreu há 2 anos e eu nunca falei do meu pai publicamente e nem ele nunca falou de mim. Meu compromisso com ele era o seguinte: você segue a sua vida, eu sigo a minha,
o que eu fizer de errado, eu me responsabilizo e você também. E você é senhor do seu caminho, eu sou do meu. E nós nos gostamos como pai e filho e vamos nos respeitar assim na diferença. Nós vamos trazer a conversa já para o presente, mas eu acho esse bacana. O senhor acha que alguma vez ele votou no senhor? Quando chegou em 90, eu fui ser candidato Bom, ele achou eu estar na campanha do Lula em 89. Ele falou, eu não sei o que vocês estão pensando do Brasil. Isso não tem o menor cabimento. E ele falou isso? Falou para mim. Aí eu falei, pai, qual é o nosso acordo, né? Cada um tem o seu caminho, você segue, eu estou aqui, você fica aí. Aí quando o Lula chegou para mim e falou, segundo turno, você precisa falar com seu pai, vai. Fala com seu pai. Por exemplo, que o militar não vão deixar governar, nós precisamos abrir uma porta aí, um diálogo e tal. Falei, Lula, não tem esse negócio de fala com seu pai. Não, minha família não funciona assim. Eu tenho um acordo com ele. Não adianta eu falar fala com seu pai, porque não tem. Meu pai é outra conversa. Ali é o general, eu não vou bater na porta. E ele era comandante superior de guerra em 89. Aí eu cheguei, pai, o Lula pediu para conversar, estamos no segundo turno e tal, queria vir avaliar um pouco. Falei, não estou entendendo o que você está falando. Você está falando com o seu pai ou com o general? Com o seu pai não cabe essa conversa. Se é com o general, você pede audiência, eu não sei se ele vai receber, acho que não, para tratar desse assunto. Ganha a eleição, depois vocês procurem, mas eu acho que não tem conversa de eleição nesse momento. Foi essa a resposta? Foi essa a resposta. Falei, Lula, ele falou exatamente o que eu disse que ia acontecer. Aí a campanha foi duríssima, 89 e tal. Aí quando chegou 94, teve lá aquela crise, o Lula chegou e falou, você tem que assumir a vice. Eu estava no auge da minha carreira, eu não queria ser deputado. Eu ia para a Itália estudar a unificação da Europa, aí o Lula desistiu de ser candidato, me lançou e eu virei deputado por acaso. Eu acho que eu fui mais votado do PT, que não deu tempo do povo falar mal, que você saiu assim antes, né? Então chegou lá. Aí eu cheguei no 94, eu virei vice, aí no dia da eleição ele falou, filho, não, eu virei deputado. Quando eu saí candidato, ele punha assim, Aloysio Mercadante, R$13,90 no carro. Cortava tudo que era PT, Lula, só Aloysio Mercadante, R$13,90. Não entrava nada, era em você eu voto, mas não quero saber de partido, de candidato. E era assim. Aí me elegi deputado. Quando chegou em 94, ele me ligou e falou, não sei o que você está fazendo na sua vida. Pai, não vamos discutir isso, né? Eu acho que você está cometendo um erro grave e tal. Eu falei, não vamos discutir, mas eu quero te dizer uma coisa, no dia da eleição. Se você fosse candidato Lula vice, eu votava. Mas eu não voto no Lula. E, ao mesmo tempo, se eu votar em outro candidato, eu estou votando contra você, porque você é vice. Então, em homenagem a você, ao quanto eu acredito e gosto de você, pela primeira vez eu não vou votar em ninguém. Então, a minha abstenção é um gesto em deferência a você. Muito obrigado, pai, tá bom, tá, obrigado, então. E assim, então, eu estou falando assim, era sempre assim, né? Os princípios, as coisas, não tem jeitinho, não tem acomodação, meu filho vem aqui, entendeu? Sempre foi assim.